Olá, saudações meus irmãos, meus amigos, paz e amor da parte do nosso bom Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Eu sou o Tanda Antônio e no vídeo de hoje, amados irmãos, estamos de volta com mais um capítulo do nosso tema Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas. Neste tema, nos encontramos na segunda parte, que é Desvirtudes e Maus Exemplos. E no vídeo de hoje, nós iremos aprender a não se precipitar com ansiedade. Mas antes de darmos entrada ao tema do vídeo de hoje, meus irmãos, quero desejar-lhes as boas-vindas no meu canal e convidá-los a se inscreverem, a partilharem esta mensagem com os amigos e familiares e, muito importante, ativar o sino de maneira que o YouTube possa sempre notificá-los dos vídeos que iremos publicar aqui no canal e, de forma geral, a não perder as novidades do canal. E acompanhe-nos também na página do Facebook do nosso canal, Somente Jesus, e na página do Instagram do nosso canal, Somente Jesus. Muito obrigado. Amados irmãos, quem nunca tomou uma decisão baseada na ansiedade? Quem nunca tomou decisão baseada na ansiedade? Amados irmãos, tomar decisão ansiosa, ela não prejudica somente as nossas vidas. As decisões tomadas baseadas nas ansiedades, precipitados, prejudica a vida dos nossos próximos também, prejudica a vida de pessoas que nos rodeiam. Por isso, amados irmãos, no vídeo de hoje, nós iremos aprender a não se precipitar com a ansiedade. Iremos aprender esta lição com exemplos de mulheres da Bíblia. Mas como o segundo capítulo deste tema que estamos a retratar durante este mês de agosto é Desvirtudes e Maus Exemplos, então destes maus exemplos nós também podemos tirar delas boas lições, aprender a não fazer o que elas fizeram, pois na história nós vimos as consequências dessas decisões baseadas na ansiedade. Portanto, amados irmãos, tomamos o exemplo de Sarai. Sarai, mulher de Abrão. Aqui, neste capítulo 16, onde se encontra a passagem que iremos retratar no vídeo de hoje, Deus ainda não havia mudado os nomes de Sarai e de Abrão. Nessa altura, Deus havia prometido a Abrão que ele seria pai de nações. E Sarai sabia da promessa. Antes de seguir para a próxima parte, deixa-me dizer o seguinte. Nos dias de hoje, podemos usar a expressão passe livre ou carta branca. E foi exatamente isso que aconteceu. A Sarai, ela deu um passe livre ao Abrão, deu uma carta branca ao Abraão, pois ela deu o seu marido a outra mulher. Ela deu o seu marido a outra mulher porque não soube esperar. Ela não soube esperar, porque Deus havia prometido a Abraão que seria pai de nações. E
Abraão, ou melhor, a Sarai, ela não via a possibilidade de ser mãe com a idade tão avançada que ela tinha. Com a idade tão avançada que ela tinha. Então, o que ela decide? Ela decide dar a sua serva, ela decide entregar a sua serva ao seu marido, que é para ter um filho, com a sua serva. Vamos ler, amados irmãos, em Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao verso 3. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Então, Sarai pega na sua serva e dá ao seu marido, dizendo que Deus me tem impedido de ter filhos, de dar filhos, então toma minha serva e terei filhos por meio dela. Esse foi o que a Sarai pensou, o que a Sarai planeou fazer. Mas eu pergunto, será que Deus não sabia que Sarai o que Sarai planeava fazer? Claro, Deus sabia. Deus sabia. Mas quero lembrar aqui um ponto. Se nós voltarmos lá no início, lá na criação, nós vamos ver que quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus deu o livre arbítrio ao homem. Deus deu o livre arbítrio ao homem. Então, Deus sabia do que Sarai pensava, do que Sarai planeava. No entanto, Deus permitiu que as coisas acontecessem. Deus permitiu que as coisas acontecessem. E também porque nesta lição, nesta passagem, Deus quer nos ensinar, nessa história de Sarai, Deus quer nos ensinar que Ele é Deus do impossível. Ele é Deus do impossível. Não há problema maior que o nosso Deus. Então, Deus mostra aqui que nada é impossível. Mesmo que para nós é impossível pensar que uma mulher na idade que Sarai tinha poderia ter filhos. Mas Deus nos mostra que nada para Ele é impossível. Nada para Ele é impossível. Para nós, a ciência diria que Sarai já estava numa fase, numa idade adiantada da menopausa e que não poderia mais ter filhos. Mas Deus, com seu poder, Ele mostra que é Deus do impossível. Aquilo que para nós homens é impossível, para Deus nada é impossível. Porque Deus, Ele é soberano, omnipotente, onisciente. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Então, Sarai aqui decide entregar o seu marido à sua serva. E seu marido à sua serva.
O que acontece é que Sarai precipitou-se e agiu sem consultar a Deus. Agiu sem consultar a Deus. Apesar de Sarai confiar na promessa, apesar de Sarai acreditar na promessa, mas ela pensou que agindo dessa maneira estaria dando uma ajudinha a Deus para que a promessa que ele fez a Abraão se cumprisse. A Sarai pensou que poderia dar uma ajudinha a Deus. Será que Deus não é capaz de cumprir com as suas promessas, amados irmãos? Será que Deus não é capaz de cumprir com a sua promessa? Eu quero ler aqui Gênesis capítulo 18 e o verso 14. Gênesis capítulo 18 e o verso 14. Diz assim: há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. E Sara terá um filho. A primeira parte do capítulo, a primeira parte do versículo 14, ela nos pergunta: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Há porventura? Amados irmãos, confiar na palavra de Deus, confiar nas promessas de Deus, pode parecer loucura quando o mundo, quando as pessoas, quando tudo nos diz o contrário. Quando todos nos dizem o contrário. Pode parecer loucura, mas o exemplo de Sarai, que depois passou a se chamar Sara, o exemplo dessa história de Sara, ela nos mostra que vale a pena crer, confiar no Senhor soberano. Vale a pena crer, vale a pena confiar no Senhor soberano, Senhor nosso Deus, acima de todas as circunstâncias. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena crer. Mesmo que as hostilidades deste mundo nos empurram contra, vale a pena confiar nas circunstâncias. Em todas as circunstâncias, vale a pena confiar. Nas circunstâncias, mais uma vez repito, vale a pena confiar, vale a pena acreditar. Pois Ele é o Senhor soberano e Ele tem todo o poder. Ele é soberano e Ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus. Conheça a sua palavra, conheça as suas promessas e permaneça fiel, permaneça firme nas promessas de Jesus. E permaneça firme nas promessas de Jesus. Esta é a primeira lição
que aprendemos com o exemplo de Sara, com o exemplo de Sarai. Seguindo para o nosso próximo exemplo, amados irmãos, nós conhecemos Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Nessa passagem, 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, os 3 eram muito amigos de Jesus Cristo. Para quem nos tem acompanhado desde o início, lá desde o princípio, de quando começamos a retratar este tema, para quem nos tem acompanhado, sabe que esta passagem do Lucas 10, 38, 42 está a ser muito usado nas nossas lições de aprendizagem com as mulheres da Bíblia. Porque essa passagem, ela nos ensina, através da Maria, a desenvolver um espírito devocional, a desenvolver um espírito de adoração espontânea ao nosso Deus. E também do ponto de vista da Marta, nesta passagem, ela nos ensina a hospitalidade. Ela nos ensina a hospitalidade. E hoje, amados irmãos, novamente, nesta mesma passagem, nós iremos aprender a não se precipitar com a ansiedade. E nós, nessa passagem, iremos aprender os 2 pontos de vista. A não se precipitar com a ansiedade. Aqui, nesta passagem, nós já lemos, já conhecemos, para quem nos tem acompanhado, conhece esta passagem, mas vamos novamente ler aqui esta passagem para termos o entendimento daquilo que nós iremos aprender na lição de hoje, a não se precipitar com ansiedade. Vamos ler Lucas. Lucas capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Diz assim, o título aqui na minha aplicação é A Adoração de Marta e Maria. Diz assim o verso 38. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amados irmãos, nessa história nós vimos que duas irmãs que em sua casa receberam visitas. Estamos a falar da pessoa de Jesus Cristo e os seus discípulos que na altura o acompanhavam. Duas irmãs, uma estava a tratar da hospitalidade, preocupada com as coisas de casa, porque tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que cuidar disso. Mais tarde, ela depara-se que estava a fazer tudo sozinha. E a sua irmã, a Maria, estava ao pé de Jesus a ouvir tudo que ele falava, a ouvir os ensinamentos de Jesus. Então, uma
preocupada, ansiosa com as tarefas, com as coisas da casa, e outra quietadinha, aquietando-se, decidiu sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele ensinava, ouvir o que ele falava a respeito do reino de Deus, a respeito do reino dos céus. Então, a lição nesta passagem, a lição de hoje, é que não devemos nos precipitar. Não devemos nos precipitar com a ansiedade. Com a ansiedade. A Marta, quando foi ter com Jesus, a Marta persuadiu Jesus a dizer para que mandasse a irmã ir ter com ela para lhe ajudar. Então Jesus, com jeito, repreendeu-a, chamou-lhe a atenção. Marta, Marta, por que andas preocupada com essas coisas? Por que andas preocupada com essas coisas? Por que andas ansiosa, preocupada com essas coisas? Olha, tua irmã, ela escolheu a boa parte, a parte que nunca lhe será tirada. Deixa a ansiedade, não se preocupe com coisas desnecessárias. Não se preocupe com coisas desnecessárias. Eu quero convidar os irmãos a lermos em... Onde é que apontei a passagem? A lermos em Eclesiastes, no capítulo 3 e o verso 1. Vamos ouvir. Essa passagem é muito conhecida e acredito que os irmãos já sabem do que estou a me referir. É muito conhecida essa passagem, é muito conhecida. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, amados irmãos, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Nesta passagem, para vermos o entendimento, Jesus não estava a desprezar o serviço, a hospitalidade da Marta. Mas o que Jesus queria ensinar aqui, o que Jesus está a ensinar aqui, é que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Jesus quer nos mostrar que não devemos nos preocupar com coisas desnecessárias. Devemos ter tempo para tudo. Continuando nesta passagem, se formos ao 2, diz que há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para tudo. Há tempo para tudo, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Portanto, amados irmãos, não precisamos de estar ansiosos com todas as outras coisas. Não precisamos estar ansiosos com todo o resto. Com todo o resto. Devemos escolhermos, devemos nos preocuparmos com apenas uma coisa só. E a Maria escolheu a boa parte que nunca lhe será tirada. Que nunca lhe será tirada. E há uma passagem na Bíblia que nos ensina que
tudo neste mundo passará. Tudo neste mundo é passageiro. Mas a palavra de Deus não passará. E aqui Jesus diz que a Maria escolheu a boa parte, que nunca lhe será tirada. Que nunca lhe será tirada. Então, devemos nos aquietar. Devemos nos aquietar e sentarmos aos pés de Jesus, nosso Senhor. Devemos nos aquietar, nada de ansiedade, nada de precipitação. Vamos nos aquietar e sentarmos aos pés de Jesus e ouvir o que o Senhor ensina, e ouvir o que o Mestre tem para nos ensinar, e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. E o que nós devemos escolher é Jesus Cristo. Jesus Cristo.